Olá, meu nome é Davi Cohen, eu sou urologista e andrologista, que tem um objetivo simples, mas muito poderoso, que é de trazer uma informação de qualidade na área da saúde para você de forma prática, né? Hoje em dia a gente tem uma grande complexidade de informações, mas nem sempre informações de qualidade. Então, o nosso grande objetivo é trazer isso de forma simples e de qualidade. Em cada episódio a gente vai falar com especialistas de diferentes áreas e tocar em tópicos específicos que vão ajudar a melhorar a sua qualidade de vida e a prevenir doenças. A gente não podia começar de uma maneira melhor. Eu estou aqui com o Dr. Henrique Greenberg, que ele é cardiologista e mexe muito com essa área de prevenção, qualidade de vida, né, prevenção de doenças e qualidade de vida. E gostaria primeiro agradecer, Henrique, pela sua presença aqui. A gente já se conhece há bastante tempo aí. E gostaria que você falasse um pouquinho de você, da sua formação, qual que é o seu foco de trabalho aí, para a gente dar início às conversas. Poxa, Davi, um prazer, assim, né, ser convidado no primeiro episódio do Medicina em Você, né, participar desse projeto maravilhoso, e sou muito grato a você, a toda a equipe, né, do Medicina em Você, por estar aqui presente e poder falar para as pessoas sobre um assunto muito importante, que é o cuidado da saúde, e você tocou aí numa composição de duas informações muito importantes, né, que é melhorar a qualidade de vida e prevenir doença, né, e isso é longevidade, né. Então, a forma da longevidade é viver melhor e com menos risco de desenvolver doença crônica. E assim, a gente vive com qualidade, possivelmente por mais tempo, né. Hum. Eu sou cardiologista, né, formado no Instituto do Coração, e tenho formação atual em medicina do estilo de vida também, que é uma área de atuação no Brasil com um potencial de crescimento gigantesco, e nos Estados Unidos e em outros lugares já é uma especialidade reconhecida com residência média, e atualmente eu lidero um grupo chamado Smart Health para justamente poder ajudar as pessoas a viver melhor sob menor risco de desenvolver doenças, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês para poder falar de algo muito poderoso, como você falou, que é desenvolver longevidade, né? E ter uma melhor qualidade de saúde possível, né? Então vamos lá. Já que você tocou nesse assunto, eu tenho uma dúvida. A gente já ficou bem claro, né, que hoje em dia a medicina está se tornando cada vez mais preventiva, né, do que você tentar tratar as doenças, né? Você quer identificar antes os fatores de risco que levam às doenças. Isso as pessoas já sabem, né, que quais são as coisas que podem levar às doenças cardiovasculares, né, principalmente. Então sabe que sedentarismo pode levar à obesidade, diabetes e como prevenir isso aí. Mas a gente vê, me explica esse paradoxo. Mesmo as pessoas tendo ciência do que leva às doenças cardiovasculares, oncológicas, metabólicas, e sabendo que essas doenças são as que trazem mais morbidade e mortalidade, né? Mesmo sabendo como prevenir elas, por que as pessoas não conseguem prevenir? Sim, sim, excelente pergunta. Esse é o grande ponto mesmo, você tocou no X da questão, né? Existe aquele ditado, né? Prevenir é melhor do que remediar, né? E isso é uma super verdade, né? Assim, as pessoas têm bastante dificuldade na prevenção, né? Em executar as medidas de real prevenção. Agora, imagine o tratamento, né, de problemas crônicos complexos e graves, né? Você está super conectado com isso, eu também sempre cuidei de pessoas que desenvolvem doenças complexas, né? Como isso é penoso e como isso é ruim, né, para o desenvolvimento da vida das pessoas e vai, é, mutila o significado de longevidade, né, que é viver melhor e prevenir doença, né. Então, esse paradoxo é o que mais ocorre hoje na população. As pessoas, elas querem muito prevenir essas doenças, a preocupação é crescente com isso,
No entanto, os indicadores dos fatores que levam a essas doenças só aumentam, né? Ou seja, as pessoas, elas cada vez se preocupam mais com isso e cada vez fazem menos as intervenções que previnem esses problemas. Então, assim, é uma coisa meio maluca, né? De Sim. você entender. E por que que isso ocorre? Na minha visão, isso ocorre porque o sistema que a gente está inserido, desde a faculdade, do mindset da sociedade em relação ao que é saúde, os médicos, o sistema de saúde, os planos, os hospitais, as instituições, na verdade não é o sistema de saúde, é o sistema de doença. A gente está inserido no sistema de doença. Na faculdade a gente aprende a tratar doença. As pessoas se conectam com doença, porque tem medo de doença, e é muito mais fácil tratar doença. A doença, o paciente, geralmente, ele fica passivo no processo. Você vai lá e opera, né? Você é urologista, você define que aquele paciente precisa de uma cirurgia, o paciente, ele aceita, assina o termo, e você, quem executa o processo de tratamento é você, a sua equipe cirúrgica. E o paciente depois acorda na anestesia e está tudo pronto. A medicação ele compra na farmácia e simplesmente está ali na caixinha, ele tira o remédio e põe na boca. A maioria. E ainda tem falta de aderência nesse processo. O exame, ele vai lá no laboratório, executa e ganha o café da manhã ali no laboratório. Então é legal fazer. Agora, as intervenções de real prevenção, quem faz é o paciente. Ninguém come por ele, ninguém dorme por ele, ninguém faz atividade física por ele. Ninguém pode tomar uma decisão de diminuir álcool e parar de fumar por ele. Quem executa é ele. E o ser humano é terceirizador. Ele é terceirizador. Se você tiver um problema agora no banheiro da sua casa, vamos dizer assim, um vazamento, você não vai resolver, você vai chamar um encanador. Se furar o pneu do seu carro, você não vai trocar, você vai no borracheiro. Se tiver um problema jurídico agora, você vai chamar um advogado. Você terceiriza para o prestador de serviço, entendeu? E o médico é um prestador de serviço. Sim. A equipe de saúde presta o serviço nesse caso. Então, a questão ela é comportamental. Precisa de a pessoa assumir a responsabilidade, e esse é o futuro da medicina. Tem vários trabalhos mostrando que o futuro da medicina é colocar o paciente no centro do cuidado. Ele cuida dele. Nós prestamos consultoria. Nós organizamos o cenário para ele poder cuidar dele. E aí sim, real prevenção, melhora de qualidade de vida, longevidade. Entendi, pelo que eu entendi, então assim, é muito mais difícil você mudar, né, uma coisa que ele já está habituado a fazer, né, sei lá, 40, 30 anos, né, por isso que fica tão difícil, e é o que você falou, né, que é o que vai trazer os efeitos reais e benéficos, né, Exato. não é só tomar uma pílula, né. Exato. Também é importante o paciente tomar o remédio da pressão, do diabetes, da obesidade, da Sim. dislipidemia, colesterol, triglicérides e de qualquer comorbidade, sim, remédio é importante, remédio previne um segundo escalão. Na prevenção primária, e o que de fato impacta em qualidade de vida, que é viver melhor, que a gente estava falando, e que potencializa o processo preventivo, de fato, são as medidas de estilo de vida, de cuidado com a saúde, não com a doença. A doença você vai tratar, tem que tratar, e a gente está já habituado a isso já está definido. Então isso não é mais desafiador. Certo. Hoje a medicina entrega tratamento de doença. Agora, o tratamento de saúde é que compete às pessoas. Só que isso está ligado a comportamento. E comportamento, na minha visão, é a coisa mais difícil da execução médica, do cuidado Sem com o dúvida. paciente. Sem Certo? dúvida. Você poder mudar o comportamento das pessoas nessas práticas, isso é muito complexo, né? E hoje é possível. Por quê? Porque hoje a gente já mapeou, a gente sabe o que está ligado ao cuidado da saúde e como fazer para as pessoas de fato mudar comportamento e poder ter uma qualidade de vida e real prevenção. É muito interessante eu falo isso todo dia no consultório, quase para todos os pacientes, que todo mundo tem uma impressão digital. Eu tenho, você tem, eles aqui do staff têm, todo mundo tem. Só que cada uma é diferente. Na saúde, as pessoas têm a sua impressão digital. A gente estava nos bastidores aqui conversando sobre atividade física, né? Que é para mim, a melhor intervenção de autocuidado. O impacto é gigantesco, né? Eu faço de um jeito, dentro da minha identidade. Você faz do seu. Não é comparável, certo? Sim. E o que funciona para você vai gerar benefício.
o que funciona para mim vai gerar benefício, certo? Então a gente precisa achar como se fosse uma customização para que caiba em você. Igual um alfaiate que faz um terno, uma camisa para você, que vai ser diferente para mim, certo? Então esse é o ponto. Aproveitando o gancho, então vamos lá, a gente tem um paciente que vai chegar lá na sua clínica, para a gente tentar deixar isso mais claro para o pessoal de casa. Ele tem 40 anos, ele é obeso, ele é sedentário, ele come mal, ele dorme pouco. Qual que é a sua abordagem na sua clínica, de forma prática? O que vai acontecer com ele? Ele está extremamente incomodado e ele está disposto, e ele já está na cabeça dele de que realmente só tomar uma pílula não vai adiantar, ele tem que fazer, mudar de estilo de vida, de comportamento. Qual que é essa abordagem com esse paciente? Magnífico, né? Então, a proposta aqui do programa é dar informações práticas, né, para as pessoas, né? Então, essa pergunta é bem interessante para isso. A primeira coisa, Davi, é a gente não esquecer da medicina tradicional. Isso aqui é medicina tradicional, entendeu? Então, é conexão com o paciente, anamnese, exame físico, hipótese diagnóstica, exames complementares, diagnóstico formado. Com diagnóstico formado, hoje em dia, é muito difícil a gente não tratar as pessoas, porque as ferramentas, a gente tem um arsenal, todo o arsenal para o tratamento das condições de saúde principais. Então, se esse paciente tem hipertensão, ele tem que ser tratado dessa condição, perfeito? Como a gente falou, eu vou dar um exemplo, não é o melhor exemplo aqui, né, no programa, mas vou dar um exemplo de uma pizza. O remédio para hipertensão é um pedaço. Quando você pede uma pizza na sua casa, de 8 pedaços ali, né, e chega faltando 3, 4 pedaços, você vai falar, cara, que coisa estranha, né? Você vai ligar e falar, meu, vocês mandaram errado. E o cara vai falar assim, não, mas esses pedaços estão quentinhos, estão gostosos do jeito que você gosta. Você fala, não, mas cara, não é isso, eu pedi os 8 pedaços, eu quero os 8 pedaços aqui, né? Então, dentro do processo de tratamento é a mesma coisa. Se a gente entregar só um pedaço, fica estranho, certo? Dentro do que a medicina de fato entrega no tratamento de doença e no cuidado da saúde, certo? Você me disse que o paciente está disposto a isso, né? E dentro das técnicas de mudança comportamental e, sobretudo, da mais utilizada hoje, né? Em que existem fases, né? Pré-contemplativas, contemplativas, o fato dele estar disposto a isso e já ter um direcionamento, cara, eu estou disposto e vamos fazer, ter essa iniciativa, e ele entendeu que ele precisa de todos os pedaços da pizza, a gente consegue fazer o processo, né, após a contemplação dele, a preparação dele, dentro do que é necessário e dentro do que ele pode executar, e com uma prescrição smart, que a gente fala, uma prescrição muito própria para esse paciente, muito exequível ali, né, que ele pode de fato fazer no dia a dia, hoje, né, trabalho, família, trânsito, São Paulo, coisas, né, difícil a logística, a gente consegue encaixar isso na vida dele, achar a identidade dele, a gente coloca para agir. Só que a ação, o que é diferente do modelo de consulta e retorno, essa ação ela precisa ser acompanhada, monitorada, engajada, tá junto com o paciente. Porque, como eu te falei, mudar comportamento é a coisa mais difícil da medicina. Então, se você está ali na sua sala, atendendo vários pacientes, e falar para assim, ó, você precisa fazer atividade física assim, como a diretriz está mandando, né, tudo aquilo, nem sabe se encaixa no cara ou não. Precisa comer melhor, hein? Precisa dormir bem. Ó, diminui o álcool aí, cara, tá bom? Depois você volta daqui 6 meses e me conta o que aconteceu. É a mesma coisa que nada. E na minha visão hoje, estudando bastante o tema, é até uma irresponsabilidade nossa. Que vai gerar uma mega frustração no paciente e a tendência dele evoluir pior nesses aspectos. Agora, se você constrói o alfaiate, a camisa perfeita para ele, com todos os pedaços da pizza, e fala assim, cara, eu vou junto de você, dentro do que você colocou para mim que é exequível, dentro do que é possível de fazer, a gente vai junto, eu vou te monitorar, eu vou te engajar, eu vou te dar reforço positivo, a gente vai ajustar no meio da jornada se não estiver indo bem,
A gente vai ter uma equipe multiprofissional para poder te ajudar. E aí sim a gente tem resultado. Os trabalhos mostram, sim, tem bastante pesquisa nisso, que quando você orienta, fala, ó, você precisa fazer, e até prescreve, bota na prescrição, você bota o antipertensivo, o remédio do colesterol, do diabetes, e embaixo comer X, Y e fazer atividade física dessa forma. Isso é o que eu... A Síria. 10% faz. Quando você dá a mão e vai junto, monitora, engaja, a tendência é de subir isso para 70% a 80% de engajamento. Então, é dessa forma que dá certo e precisa de estrutura para poder colocar isso em prática. Né? Muito interessante. Vou ter que chamar os comerciais. 2 minutinhos a gente já volta. Estamos apresentando... TV Judaica em Foco é um programa que traz informações de qualidade, reflexões atuais e uma visão ampla sobre os temas que impactam o nosso dia a dia. A cada edição exibe entrevistas com personalidades do Brasil, de Israel e de diversas partes do mundo. O programa também conta com reportagens exclusivas produzidas pela equipe de jornalismo da TV Judaica. Programas inéditos vão ao ar às terças e quintas-feiras às 22 horas, com reprises aos sábados às 23 horas e domingos às 21 horas. Baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. Moço, por que o senhor tá correndo feito louco? Não posso perder o programa em Foco, vai começar às 21 horas. Voltamos a apresentar. Olá, sejam bem-vindos de volta. Tô aqui, vamos continuar o papo super interessante com o Dr. Henrique Greenberg. Nesse segundo bloco a gente vai focar um pouquinho em como cada fator de risco influi aí, no surgimento das doenças cardiovasculares. Né? A primeira pergunta que eu tenho para dizer, a gente falou todo que a gente tem que mudar o comportamento de vida, estilo de vida, mas a gente sabe também que as doenças cardiovasculares, oncológicas, etc., têm um grande componente genético. Né? A mudança de estilo de vida, ela muda esse componente genético ou a pessoa está condenada se ela tem a família inteira dela lá que teve infarto do coração, ela pode mudar de estilo de vida que quiser, que ela vai morrer de infarto do coração? Excelente pergunta também. Eu vou introduzir a minha resposta com quase um slogan, tá? No mundo da MEV, da mudança de estilo de vida, né? Que define tudo que eu vou falar, mas eu vou destrinchar depois um pouquinho isso. Né? Então, a genética carrega a arma e o lifestyle, o estilo de vida, puxa o gatilho. Isso deu para entender. Existem números que definem esse slogan. Então, 20% genética, 80% estilo de vida, certo? Isso de um modo geral. Então, a gente entende, logicamente, o grande impacto, né, da penetração genética e existe, logicamente, isso não é para tudo, tem doenças que têm um poder, né, genético maior do desenvolvimento hereditário das doenças, tem outros que são menores, mas de um modo geral, a genética 20% e lifestyle 80% no desenvolvimento de doença crônica das mais tradicionais, vamos dizer assim, cardiometabólicas, oncológicas, neurodegenerativas, e a gente, com isso, a gente também tem que entender o conceito da epigenética, que para as pessoas entenderem é como que o estilo de vida e o cuidado com a saúde interferem na ativação de genes que levam a isso. Essa interação é muito importante, né? Isso já é muito estudado, não é só uma hipótese, existe base fisiológica, fisiopatológica para essa conexão. E o que eu posso te dizer que, baseado no que eu já estudei, Davi, é que a gente consegue sim, tá, modular a expressão genética das principais doenças crônicas com estilo de vida. Ou seja, quando a gente come melhor, quando a gente faz atividade física, dorme bem, diminui álcool, elimina cigarro e até mesmo gerencia estresse e ansiedade,
existe sim uma modulação de todo o sistema epigenético para que o risco de desenvolvimento de doença crônica, mesmo muito presente naquela família, reduza. E diminuir risco de desenvolver doença crônica não é o fato só do aparecimento dela, mas sim da magnitude que ela aparece e da forma como a gente também vai combatê-la. Então, isso é muito discutido, tem muito trabalho que sustenta tudo isso que eu falei, mas eu queria deixar para as pessoas esse slogan e reforçar, né? A genética carrega a arma, o estilo de vida puxa o gatilho. Perfeito, perfeito. Você falou muito de sono, né? Que o sono é muito importante para prevenir as doenças cardiovasculares. Como é que o sono pode interferir? Qual que é a quantidade de sono que eu preciso ter? Isso varia de pessoa para pessoa? Tem um número mágico? Como que ele interfere numa maior qualidade de vida? Sim. A medicina do sono hoje está em franco desenvolvimento, né? Assim, não vou falar de pouco tempo, mas é recente, né? Todo essa preocupação com o estudo da medicina do sono e de identificar os fatores de qualidade do sono e duração e também os distúrbios do sono, né? Impactando na qualidade de saúde das pessoas e no desenvolvimento de doenças. Então isso está em franca ascensão do ponto de vista de conhecer o impacto do sono na saúde. Mas muita coisa já se sabe, viu, Davi? Muita coisa já se sabe. E é interessante algumas informações, só para dar uma clareza assim, inicial para tudo isso, que assim, veja, você falou em duração, né? Vamos colocar 8 horas, né? 7 a 8 horas de sono por noite, né? Bem dormidas, né? Com qualidade. Isso é um mundo de discussão, qualidade do sono, as fases do sono, REM, não REM, enfim, é muita coisa, são coisas muito técnicas, mas é interessante as pessoas saberem, né, e refletirem, né, que 1/3 da vida, 8 horas, a gente passa dormindo. Né? E dentro do processo evolutivo, né, imagina, há milhões de anos atrás, o cara 8 horas lá na floresta dormindo, mega ultra vulnerável, né? Hoje não, a gente dorme num quarto, com ar-condicionado, tudo protegido, bonitinho, né? Mas imagina lá atrás, se a gente não perdeu essa necessidade, evolutivamente falando, é porque realmente o sono é muito importante para a qualidade de saúde. E mais um ponto de reflexão, tem aquele ditado também, né? Vira a página, sabe aquele dia que deu tudo errado, você fala assim, vira a página, segue dia novo, né? O sono é isso. O sono é a transição do dia anterior para o outro dia. É a transição, quando você acorda e fala, um novo dia, né? Vamos seguir em frente, deixa o que foi para trás, né? Então, é importante as pessoas entenderem a importância com essas duas informações, né? Agora, falando especificamente, né, do impacto do sono na saúde, né? O sono, ele é o nosso carregador de energia. Você bota o cabo no celular à noite, você chega lá, tá 100%, né? Então, quando a gente acorda, a gente tem que estar com 100% de energia, e o sono, ele serve para uma série de funções fisiológicas que levam a esse carregamento de energia. Então, equilíbrio metabólico, reparação hormonal, eliminação de toxinas, reparação de uma série de questões epigenéticas que a gente acabou de falar, entre várias outras coisas que acontecem no sono, para que a gente possa estar no melhor nível de energia biopsicossocial, ou seja, a gente biologicamente se repara, né? Psiquicamente o sono ele te deixa já com a mente descansada para melhor gerenciar estresse e ansiedade, que a gente se depara todos os dias, né? Só sair de casa que você já tem tudo isso, às vezes até dentro de casa, né? Então imagina quando você dorme mal e a bateria, quando a sua bateria está lá em 50%, você já está super comprometido no nível de energia, né? E socialmente também, né? Porque se você está com energia, se você está descansado, se você consegue gerenciar melhor estresse e ansiedade, você comunica melhor, você fala melhor com as pessoas, você tolera mais, você consegue executar as suas tarefas melhor, né? Então, sem entrar em grandes detalhes, né, de fisiologia do sono,
o sono serve para tudo isso. E o impacto tanto da má qualidade de sono, quanto dos principais distúrbios do sono, e aqui eu estou falando de síndrome da apneia obstrutiva do sono, muito comum em ascensão por conta de obesidade, Principalmente por uma obesidade. série de questões, síndrome metabólica, insônia, né, que é o segundo principal distúrbio aí na população, síndrome das pernas inquietas, entre outros distúrbios, né, o impacto no desenvolvimento de doenças, né, é grande, em ascensão e muito importante, e precisa estar na cabeça do médico para cuidar melhor do seu paciente. Tá? Perfeito. Então, conversar com o paciente sobre o sono, identificar distúrbios e tratá-los, tá? Sim, é medida de prevenção de doença, sim, é medida de melhora da qualidade de vida daquela pessoa, longevidade, que a gente falou lá no começo, tá certo? Então, o sono, na minha visão, ele é o alicerce central do cuidado de saúde das pessoas. Perfeito. Vamos falar agora um pouquinho de nutrição. Tá muito na moda, né? Dieta do Mediterrâneo. Como você vê isso? Existe a dieta perfeita? É mais mudar o hábito da alimentação, como a gente faz a alimentação, do que a própria qualidade da alimentação? E já embutindo na pergunta, o que você acha da suplementação de ômega 3, de vitamina C, todos esses nutrientes que estão na moda hoje em dia, digamos assim? Sim, sim. Poxa, pergunta complexa, né? Vou tentar. Porque a nutrição, né, assim, dentro do estudo do cuidado com a saúde, né, a nutrição é que tem o maior peso, né? E Mais também, do que atividade física? mais que atividade física. Mais que atividade física. E é interessante porque toda a abordagem nutricional, ela é colocada com um grande paradoxo. Porque imagina assim, Davi, o seguinte, cara. Comer. Você come pelo menos 3 vezes por dia. Desde que você nasceu, certo? Desde que você está na barriga, né? Você come. Então, assim, os aspectos históricos, culturais, sociais, circunstanciais, entre vários ais da vida, estão presentes dentro do seu comportamento nutricional, certo? A comida é uma grande fonte de prazer, certo? Ou seja, quando o alimento ele entra na sua boca, né, a conexão dopaminérgica é imediata. É imediata. O prazer, a recompensa, ela é imediata. Você pegar um hambúrguer com maionese, batata frita e... Cara, assim, antes dele entrar na sua boca, ele já tá te dando prazer por causa do cheiro. Já tem dopamina lá. Já tá. Você tá salivando, sabe? Sabe aquela coisa? Nossa, tô com água na boca de... Sim, né? sim. Agora, você poder, depois de todos os ais que eu falei, né, de todo o seu histórico, de toda a sua questão cultural, tradições, enfim, depois de tudo isso, e vem ainda essa questão do prazer, você virar e falar assim, bom, cara, eu vou deixar isso de lado e vou agora comer o que a minha nutricionista, o que o meu médico falou que eu tenho que comer. E que geralmente Difícil, vai né? ser uma coisa mais fit, né, que é o nome das comidas fits, né, assim, né. Cara, vem imediatamente um confronto entre, puta cara, beleza, essa comida aqui é mais saudável, ela é mais fit, a minha nutricionista falou que é bom eu comer, só que será que se eu comer isso agora, nessa refeição, uma coisa muito pontual, muito ali milimétrica, dentro do que é a nutrição na sua vida, será que isso de fato vai melhorar minha qualidade de vida e vai me gerar prevenção? Que é uma coisa longínqua, né? É uma coisa lá. Ou eu vou comer esse hambúrguer com maionese e batata frita que já tá me dando prazer. Então é muito injusto a briga, você tá entendendo? E mais do que isso, até numa refeição, você fala ok, né? Você tá conectado, você tá engajado, você tá ali, né? Coisa, puta, fui no médico, fui na Nutra, ela me passou o plano, você tá ali empolgado com o negócio. Agora, esse comportamento, ele tem que se sustentar pra quando? Pra sempre. Você vai comer pra quando?
Sim. Davi, até quando você come? Você fala, Sim. não, cara, vou comer para sempre. Então, imagina, é uma coisa muito... Então, volto na questão do comportamento. Você só consegue mudar comportamento nutricional com educação e propósito. O que de fato você está ali fazendo. Como você falou, puta, aquele cara com obesidade, hipertensão, foi no consultório, ele está disposto a mudar, né? Ele tá... Daí as coisas começam a se conectar. Quando você educa, ensina, certo? E tem bom senso, porque o cara precisa comer o hambúrguer dele quando é para comer, entendeu? Uhum. Só que ele também precisa entender que aquela comida vai gerar benefício, vai gerar qualidade de vida, e em algum momento a recompensa vai chegar, tá certo? Seja na perda de peso, seja no controle da pressão, seja na melhora da hemoglobina glicada, no tratamento do diabetes, certo? Seja na sensação de bem-estar. Desculpa. Não, pode falar. Indo na questão do suplemento... Só fazer um adendo, ver se você concorda Sim. comigo, dessa parte fisiologicamente, né, para tentar explicar por que a gente sempre vai no hambúrguer e não vai na comida fit, né, porque o nosso cérebro, ele quer o conforto, né, ele tá louco atrás de dopamina, do prazer, né, e o prazer imediato, né, aquela coisa da comida fit, ela só vai te trazer benefícios a longo prazo. E o cérebro não enxerga a longo prazo. Isso. Ele só enxerga a curto prazo. Isso. Então por isso que é o que você falou, a luta é injusta, né? Injusto. Sempre o hambúrguer vai ganhar. Sim. Então por isso que precisa de uma reeducação, que nem você falou. Você precisa estar muito... Você precisa entender, é coisa de compreensão, você precisa entender o que isso faz parte de um tratamento, entendeu? E Desculpa, é um pedaço da pizza, né? Sim. E a pessoa precisa acreditar naquilo. Então precisa ter um propósito bem definido para aquilo, Sim. entendeu? E precisa ter bom senso. E daí são diversas nuances que estão nesse meio. Então existe a questão de culinária, existe a questão de saber onde o paciente come, se ele come em casa, como ele vai fazer o supermercado. Existe hoje em dia existe a medicina culinária, né? Uhum. Existe isso dentro da medicina de estilo de vida, né? Em que o cara, o paciente, ele vai receber aulas de como cozinhar, né? Tem vários trabalhos que mostram que quem cozinha em casa come melhor. Quem faz supermercado come melhor, porque você coloca as coisas boas dentro de casa para fazer. Então, a comida fit, ela tem que ser gostosa para ter longevidade dentro do processo, entendeu? Então, assim, não adianta você pegar e falar para o cara comer uma abobrinha, é horrível, é ruim, entendeu? Ele não vai. Mas, assim, se tiver uma culinária em cima daquilo, tiver toda uma diversificação, Sim. certo? E o cara aprender que no prato ele precisa comer proteína, carboidrato complexo, gorduras boas, né, fibras, né, ele entender isso, que existe café, almoço, jantar, esse processo educacional é que geralmente no longo prazo faz as pessoas comerem melhor. Na questão de suplementação, eu sou bastante cético em relação à suplementação. Eu acho que o suplemento ele pode ser favorável em situações pontuais. Por exemplo, você foi lá, a gente fez os exames e você falou de vitamina C, né? A vitamina C está deficiente. Esse cara precisa de uma reposição, né, de vitamina C, além, logicamente, de melhorar a parte nutricional que vai favorecer ele, porque vitamina C a gente tem no mundo nutricional, né? Uhum. Por exemplo, pessoas que são veganas, né, precisa de suplementação de B12, porque no mundo nutricional não existe B12, ele produz a B12, né, com proteína animal, ele não come proteína animal, precisa repor, né? A mulher pós-menopausa com vitamina D baixa, a gente tem que repor, vitamina D com K, com cálcio, magnésio, tem que repor, né, e fazer atividade física. Pessoas, eu sou super favorável a um suplemento que é o mais estudado, que mais tem pesquisa, o que mais gera benefício num descritor que eu acho que a gente vai falar aqui, que é super importante, que é no processo de longevidade, que é viver melhor e com menos risco de doença, que é fazer atividade física e exercício de força. Então eu sou super favorável ao uso de creatina, quando o cara come bem, faz atividade física, e essa suplementação com creatina eu acho que vai gerar benefício em ganho de força e potência e massa muscular.
Mas todo o resto, Davi, assim, eu sou muito cético, não tem trabalhos que sustentam que suplementar assim como hoje as pessoas estão fazendo, até intravenoso, umas coisas meio malucas, cara. Enfim, isso não é da minha prática e volto a dizer, né, não conheço, se tiver estudos que sustentam a ideia de suplementar sem um critério maior, daí podem me apresentar para eu conhecer. Muito bom, muito bom. A gente vai ter que fazer um outro break. A gente volta em 2 minutinhos com esse papo aqui com o Dr. Henrique, que está muito interessante. Estamos apresentando Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Voltamos a apresentar. Olá, seja bem-vindo de volta. Vamos continuar o papo aqui com o Dr. Henrique. Agora a gente vai falar de um assunto que eu sei que é a garota dos olhos do Dr. Henrique, que é o exercício físico. Então, para já começar, o quão importante é o exercício físico na prevenção das doenças? O quão importante, né? O quão importante e como que ele age, né? Tá. O quão importante é no nível máximo, tá? E no nível máximo mesmo, porque se a gente pudesse colocar o exercício físico estruturado dentro de uma pílula, dentro de um comprimido, talvez hoje, né, a gente fala sobre as canetas emagrecedoras e tal, e que o custo é alto, né, o investimento dentro desse tratamento é alto. Se a gente conseguisse colocar todos os benefícios da atividade física estruturada dentro de um comprimido ou de uma seringa, vamos dizer assim, ia ser, acho que 100 vezes mais, eu não sei a ordem de grandeza que a gente poderia colocar em relação ao custo, não é o custo, eu estou falando o valor, tá? É diferente de preço. Sim. O valor que teria essas canetas emagrecedoras, tudo bem? Por quê? Por quê? Dentro dos 6 pilares do processo de autocuidado, que é o cuidado com a saúde, a atividade física, embora perca do ponto de vista de importância na questão de cuidado na nutrição, como a gente falou no bloco passado, ela é a única intervenção que vai impactar nos 3 pilares do processo de longevidade saudável, que, como a gente disse no começo, é viver melhor com menor risco de doença. Quais são esses pilares, Davi? Capacidade cardiopulmonar. E hoje em dia a gente consegue metrificar isso muito fácil, né? Com um exame de esteira, com uma ergoespirometria, a gente consegue definir a capacidade cardiopulmonar real das pessoas, com diversas variáveis. Tem uma mais emblemática ali, que é o VO2, mas são várias variáveis que a gente entende como que essa pessoa é capaz de extrair oxigênio da atmosfera, transferir isso para a célula, né, para uma organela dentro da célula, uma estrutura dentro da célula chamada mitocôndria, que eu acho que todo mundo já ouviu esse nome, o nome é estranho, mas todo mundo já ouviu esse nome, que é onde a gente produz energia. Então, a atividade física vai impactar nisso, principalmente a atividade física aeróbica. O segundo pilar é a composição corporal, né? A gente é formado por várias estruturas, mas dentro da composição corporal é osso, músculo e gordura, tá? Osso é osso, né, tem osteoporose depois, mas osso é osso. Músculo e gordura são muito, vamos dizer assim, adaptáveis, né, e moduláveis, né? Então, o ideal dentro do processo de longevidade é você ter mais músculo e menos gordura. E esse músculo ser forte, potente e resistente. E ser metabolicamente ativo dentro do processo, principalmente de sensibilidade à insulina e geração de energia, porque a mitocôndria está dentro da célula do músculo. Tá? E o terceiro pilar é o equilíbrio metabólico. O equilíbrio metabólico se dá também em 3 pilares dentro desse último pilar, que é equilíbrio das gorduras do sangue, colesterol, triglicérides e as moléculas associadas, na parte glicoinsulinêmica, né, que é todo o conceito de
sensibilidade à insulina, que é o que mais está ligado ao desenvolvimento do diabetes, Diabetes. entre várias outras coisas, tá? A resistência insulínica ela é uma raiz que leva, sim, ao diabetes tipo 2, mas que leva a uma série de outros problemas cardiometabólicos, oncológicos, neurodegenerativos até. É interessante que hoje em dia, por exemplo, uma doença que as pessoas têm um super medo, né? Que é o Alzheimer. Atualmente as pessoas chamam Alzheimer de diabetes tipo 3, né? Dentro da fisiopatologia da doença, ainda em conhecimento, existe um processo de resistência insulínica neuronal, que faz parte da fisiopatologia da doença, né? E o terceiro pilar dentro desse último é o equilíbrio hormonal, que você também está muito acostumado a cuidar, né, dentro da andrologia, e que, sim, né, geralmente quando as pessoas fazem atividade física, elas dormem melhor, elas gerenciam melhor o estresse, elas diminuem gordura, ganham músculo, entre várias outras coisas, elas comem melhor, elas dormem melhor, geralmente leva a ter uma melhor produção hormonal, reparação hormonal, e geralmente as pessoas têm melhor equilíbrio hormonal. Então, a atividade física ela impacta nesses 3 pilares, e é por isso que ela é tão potente, e eu coloco ela como a máxima potência dentro do autocuidado. Entendeu? Perfeito. Vamos falar um pouquinho agora da parte prática, né? Então, a gente já viu que a parte física é muito importante, né? Pelas recomendações, qual seria a quantidade de exercício físico, né? A gente sabe que as diretrizes no mandam fazer 2 vezes por semana a academia, que seria o exercício anaeróbico, né? E 150 minutos dividido em pelo menos 3 vezes por semana da atividade aeróbica, né? Você com certeza já deve ter pego vários, né, pacientes que falam, doutor, pelo amor de Deus, sem chance nenhuma de eu fazer essa quantidade de exercício que você está me pedindo, minha vida não me permite fazer isso, não tem chance nenhuma, então acho que não vou fazer exercício. É isso? Ou o exercício ele tem que ser personalizado, fazer 5 minutos por dia já adianta? Queria que você explicasse um pouquinho, ou tem que seguir essa diretriz de uma forma rigorosa? Excelente pergunta. Bom, vou tentar explicar para ser didático, né, e a gente conseguir ajudar as pessoas, né. O ser humano funciona assim, né, 8-80, né. Ou faz como as diretrizes estão recomendando, né, o perfeito, vamos dizer assim, ou não faz, né. E muitas pessoas que estão dispostas a fazer, que vão nesse 80, né, e querem fazer tudo perfeito, não encaixa na vida, não gera otimização comportamental e não sustenta. Então é a mesma coisa na parte nutricional que eu falei para você. Você vai comer até quando? Para sempre, né? A atividade física, ela é uma medida de higiene corporal. Você vai fazer ela até quando? Para sempre, tá certo? É igual escovar o dente. Escovar o dente você escova lá, né, 3 vezes ao dia pelo menos, e você já passa o fio dental, vai no dentista, e eu te perguntar se daqui 5 anos você vai fazer, sim. Por que a atividade física não? Sendo que ela gera tantos benefícios, né, para o organismo nesses 3 pilares, entre vários outros impactos. É muito importante a gente, entre esse 8 e 80, identificar junto da pessoa, é a pessoa que tem que entender, não somos nós, a gente tem que só abrir isso, a cabeça dela, para entender o que funciona na vida dela. Eu tenho, o que eu menos tenho é o que está ligado à diretriz, tá? Então, esse é o que eu menos tenho. A grande maioria está muito abaixo do que as diretrizes recomendam, e ok, é o que funciona para você, é o que você consegue gerar consistência, essa palavra é muito importante na atividade física. Consistência é melhor do que intensidade, consistência é melhor do que volume. Então consistência lá é o ponto que a gente tem que encontrar para poder mudar comportamento em atividade física. Então, se para você gera consistência 2 vezes por semana, uma caminhada de 20 minutos, ótimo, é o que cabe hoje dentro da sua dinâmica de vida. O que é a dinâmica de vida? Você cuida de você cuida da família e você trabalha, tá certo? Isso precisa estar alinhado. Porque se não encaixar num primeiro momento,
É muito difícil você mudar esse comportamento, você vai abandonar, a tendência do ser humano é essa, certo? Agora, quando encaixa, quando você define que isso, e aí eu consigo te cobrar, porque você falou, não, eu posso fazer isso. Uhum. E se eu vou junto de você, e te acompanho, te monitoro, te engajo, te lembro o que você tem que fazer, A tendência é subir, a né? tendência é dele gerar consistência. E é muito interessante que na atividade física, ela é um hábito angular. Tá? Esse é um conceito do Charles Duhigg, que escreveu um livro chamado O Poder do Hábito. Sim, É sim. um livro Eu bem li. interessante, Muito né? bom. Super interessante. E o hábito angular é o hábito que te move a melhorar os seus hábitos de vida e principalmente conectar outros hábitos dentro da sua vida. Então a atividade física, como eu falei, ela é uma baita ferramenta de gerenciamento de estresse e ansiedade. Né? Atividade física melhora a qualidade do sono. Né? Atividade física, ela geralmente faz você comer melhor e diminuir o álcool, entendeu? Geralmente ela leva a isso, né? Então, olha, dentro daquela pílula que eu te falei, né? Quantas coisas a gente consegue colocar ali dentro. E existem vários trabalhos que mostram que 5 minutos de atividade física por dia já são satisfatórios. E se você se tornar ativo, por exemplo, cara, não consigo fazer, sobe escada. Então, escolhe 2 dias, 2 momentos do dia, elimina o elevador e sobe escada. Sei lá, chegou no trabalho, ao invés de pegar o elevador e subir, vai de escada. Isso, eu tenho uma experiência própria. Eu tô fazendo isso, interessante ter falado isso, engraçado, na verdade. Faz um mês que eu faço isso. Todo hospital que eu vou, eu não pego mais elevador, cara. Eu vou de escada. Escada. Pra subir e pra Parabéns. descer. Puta, mas é no 11º. Velho, você vai fazer exercício esse dia? Não vou. Então você já vai fazer seu exercício e você não comprometeu nada da sua rotina de vida, né? Eu acho que... Exato. E eu acho que faz diferença. Se tiver uma constância, né, que nem você falou. Sim. Você sabia que Excelente. hoje em dia, depois daquele documentário da Netflix, eu já conhecia há muito tempo, né? Que isso é bem antigo, né? Com todo a abordagem, os estudos do Dan Bittner, né? Que é o cara que descobriu as Blue Zones, né? As zonas azuis da felicidade, né? Tem vários livros, eu li todos os livros deles, é muito legal, recomendo ler. Mas depois ficou mais famoso depois do documentário da Netflix, né? Essas comunidades que são longevas, que vivem de forma pujante, até os seus 100, 110, 115 anos às vezes, né? Do ponto de vista de atividade física, essas pessoas elas são ativas no seu dia a dia. Ou seja, elas se movem naturalmente, elas se deslocam naturalmente, né? Elas têm um dia ativo. Não necessariamente elas fazem exercício estruturado. Eu sou defensor, ainda mais numa cidade como a nossa, né? De sim, ter o exercício estruturado, porque além de fazer, a gente consegue metrificar a evolução dentro daquilo que eu te falei dos 3 pilares, né? VO2, força, potência e resistência e equilíbrio metabólico. Mas, cara, se não der, seja ativo. E isso vai fazer diferença na sua vida, isso vai impactar na qualidade de saúde e isso vai gerar prevenção. É isso. A gente está chegando no final, mas eu queria que eu quero fazer ainda mais 2 perguntas. A produção vai me bater, mas é que o assunto é muito interessante. Ficaria aqui a tarde inteira, tem um monte de coisa que eu tinha planejado perguntar, não consegui. Mas... Te marca outro, né? Vamos marcar outro. Ainda na atividade física, falar de uma coisa que quero que seja bem sucinto para mais servir de um alerta, né? Hoje a gente sofre de uma pandemia, né? A pandemia de uso de esteroides anabolizantes. Para essas pessoas que começam a querer mudar de estilo de vida e vai para academia e aí começa a usar, os dados são alarmantes, se você for ver, né? E muitas vezes elas acham que não vai dar ruim, né? Então eu queria saber a sua opinião sobre isso e um alerta mesmo porque esse é estilo de vida, né? Então um alerta de quais são os problemas cardiovasculares que isso pode ocorrer, né? E para a gente tentar talvez alertar as pessoas de que a não fazerem isso. Sim. Dentro dessa área, né, você conhece muito bem isso, né? Você é um grande estudioso nisso e conduz muitas pessoas.
o uso de hormônios, na minha visão, ele tem que estar dentro de um processo de tratamento, né? Sim. Ou seja, o paciente tem necessidade da reposição hormonal, Sim, seja homem, seja mulher, sim. Daí vai fazer da forma fisiológica, monitorada, conforme os protocolos que geram benefício, né? Aí sim a relação risco-benefício é favorável. Porque medicina é relação risco-benefício, né? Não é só risco, nem só benefício, é relação de um com o outro. Perfeito. Né? O uso, além desse conceito, ou seja, o uso suprafisiológico e sem um processo de tratamento, só para fins estéticos, eu não sou contra estética, mas assim, com coisas que elevam muito o risco, e aí a relação de risco-benefício não é favorável, né? Perfeito. Isso pode ser ruim, principalmente para o sistema cardiovascular, com grande impacto nocivo, né, aumento do risco cardiovascular, do desenvolvimento de uma série de problemas. Eu vejo bastante isso no consultório, como você falou, isso está em franco crescimento, e eu vejo isso como sim um dado de alarme e que as pessoas devem refletir sobre isso quando tomar essas decisões, né? Então é preocupante, tá? Eu já vi coisas ruins, tá? Bem ruins, a ponto de gerar transplante cardíaco, né? Por disfunção do músculo do coração. E então não é brincadeira, né? Aumenta risco de infarto, aumenta risco de insuficiência cardíaca, aumenta o risco de hipertensão, aumenta o risco de uma série de doenças que são graves e que podem ser evitadas. E você deve saber, né? Geralmente em pacientes jovens, né? Então, se o paciente idoso, quando infarta, né? Ele já tem as vias colaterais, né? É como se ele tem a Avenida Paulista e ele tem a Alameda Santos, tem as outras. Entupiu uma, ele tem as outras. Agora, no paciente jovem, ele não tem essas colaterais, porque ele não tem a isquemia crônica, né? Então, entupiu a Paulista, já era, não tem as outras vias, né? É um grande Acho risco. que é isso, é um grande risco, né? Grande. Eu nunca tive paciente, mas eu já tive vários relatos, né? No meio, né? De infartar mesmo. Saiu, acho que semana passada, saiu na imprensa de um fisiculturista que morreu por infarto agudo do miocárdio. Tem jeito, né? É preocupante. Bom, a gente está no final, eu quero a última pergunta. Eu já sei qual é a resposta, mas eu vou fazer, acho que é uma pergunta que tem que ser feita. Chega o paciente e fala, doutor Henrique, não vou fazer tudo o que você está pedindo. Eu sou um cara que eu já tenho consciência. Mas, como se a gente boa estiver aqui, você me explicou tudo, escolhe uma coisa. Qual a coisa mais importante que eu tenho que mudar no meu estilo de vida? Davi, eu sei que você estava esperando eu falar atividade física, tá? Mas eu vou quebrar essa expectativa, porque eu já falei isso várias vezes, e todo mundo entendeu aqui dentro do programa o quão importante é a atividade física. Você me perguntou isso, o quão importante, eu falei num ponto máximo, né? Mas eu vou quebrar um pouco essa expectativa, eu vou falar assim, se eu pudesse colocar um hábito, um comportamento para a população em geral e que não tem risco, não tem custo e que o potencial de benefício é gigantesco e com impacto angular, impactar em várias coisas, eu ia falar para as pessoas meditarem. A meditação, que é a principal ferramenta de gerenciamento de estresse e ansiedade, ela está dentro da gente, não tem custo. Ela pode ser feita em qualquer lugar. E o potencial de benefício dela é imenso em gerar organização mental, clareza mental, e com organização e clareza mental na abordagem de saúde, as pessoas elas vão estar muito mais conectadas no que elas precisam fazer do ponto de vista nutricional, na atividade física, na qualidade do sono e na parte de redução de álcool e eliminação de cigarro. Sem falar que a qualidade dos relacionamentos, das conexões sociais vai ser muito melhor, porque a pessoa que medita e ela tem organização e clareza mental, ela comunica melhor, ela é mais tolerante e o mundo precisa disso.
Muito bom, perfeito, perfeito. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso primeiro episódio. Felizmente o tempo acabou. Agradecer também a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo episódio.